quiser. Começo? Boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer à Fundação Rui Cunha por ter esta capacidade aqui de me recebendo de vez em quando, qual orfanato, que nos vai dar aqui a possibilidade de mostrarmos alguma coisa que vamos fazendo. E gostava muito de agradecer especialmente a vocês que aqui estão, pela vossa disponibilidade em participar aqui do lançamento deste livro que eu e Ana Jacinto Nunes fizemos. A minha parte é parte de texto, a parte da Ana Jacinto Nunes é a parte de azulejos, sob o tema O Comedor de Nuvens. Eu vou passar a palavra à Sara Augusto, que teve a delicadeza e a paciência de preparar uma apresentação deste volume, sendo que depois, ao fim, se quem quiser fazer perguntas a mim ou à Ana Jacinto Nunes, que está connosco através do Zoom, estamos abertos depois a responder qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Portanto, Sara, por favor. Desculpem, estou com um pouco de tosse e vou colocar aqui o telefone a contar o tempo, porque depois descontrolo-me um pouco. Eu acho que eu não vou usar os óculos porque... Então, é um gosto enorme estar aqui hoje. Antes de tudo, queria deixar um olá ao Carlos e à Ana e dar os parabéns pelo livro e agradecer o convite. Como já disse, é um gosto enorme estar aqui a falar de um livro que une duas pessoas com uma obra que eu admiro. Cumprimento também a Fundação Rui Cunha no seu aniversário e dou os parabéns por tudo o que têm feito pela cultura, pela arte e pela literatura. Por fim, mas não menos importante, é que agradeço a presença de todos, conhecidos e amigos, neste fim de tarde. E aviso que vocês vieram pelo livro e pelos autores, porque eu sou caga e assim estou desde que cheguei a Macau e já era antes a minha vida inteira, portanto, para mim não há novidade. Para vocês é que pode ser sempre um choque, mas não há como libertar o peso e fazer a minha apresentação. Bem, então desejo a todos um fim de tarde bem passado aqui. Eu vou usar isto. Exatamente. Ora, a poesia do Carlos Moraes José não é nova para mim. Bem, também não é exatamente antiga, porque eu conheci o Carlos e a sua obra em 2016, pouco tempo depois de chegar a Macau, na ocasião exatamente em que o professor Carlos André apresentava mesmo aqui o arquivo das Confissões Bernardo Vasques e a Inveja. Foi também sobre este romance que escrevi o primeiro artigo sobre a obra do Carlos, obra que continuei a ler e sobre ela continuei também a escrever. Mas além do romance, sobretudo a poesia me interessou. Relembro Macau, o livro dos nomes, cuja reedição me está a interessar muito. Interessa-me também o livro Visitações de 2013 e li, sobretudo, as duas edições do livro Anastasis, livro que foi recentemente editado, acrescentado de outras tantas viagens e ressurreições, além daquelas que compuseram o livro em 2013. Bem, em Anastasis já havia aquilo que podemos chamar a constelação poética do sujeito lírico, desenhada a partir de particularidades poéticas que irei referir no correr desta apresentação. Vamos então ao livro. Desculpem, era o outro. Eu sei que me vou enganar várias vezes hoje. Desculpem. Pegamos nele
podem fazer esse exercício comigo. Pegamos no livro e a percepção que temos é a beleza do livro. Sintam o toque, a textura do tecido da capa, rugosa. Agora abram e sintam o contraste dessa rugosidade com o acetinado do papel interior e com a suposta, que nós podemos supor, mas conhecemos, a suposta textura lisa dos azulejos. O frio do azulejo. Pode parecer, como eu tenho visto com os meus alunos, um exercício de sensacionismo, não é? Mas é verdade. Mas desde logo, permite ter em conta as duas dimensões deste livro e a profunda relação que é estabelecido entre a literatura e a arte. Aos olhos, salta também a elegância das duas cores centrais. E aqui não falo só do branco e do preto, falo do branco e do azul. Não é? Do branco e do azul. Desse azul cobalto, eu fui ver desse óxido de cobalto. Aquilo que eu sempre chamei, desde que sou pequenina, do azul dos azulejos. Não é? O azul dos azulejos. Este azul do azulejo da capa multiplica-se na fotografia dos azulejos no interior do volume. Eles são da autoria de Ana Jacinto Nunes. Quem conhece o trabalho desta magnífica artista plástica, tanto em Portugal como em Macau, não terá dificuldade, dizia eu, dificuldade em reconhecer o traço da pintura, da sua pintura nos azulejos, tão particular dela. Aliás, vamos mostrar vários durante este PowerPoint. Além disso, o PowerPoint deixa muito sossegada e a verdade é que cagas muito menos. A verdade é essa. Vamos passar para o slide seguinte. Quem me conhece a mim também sabe que eu não sou indiferente ao azulejo. Não é? Na verdade, continuo a estudar a época barroca, que para mim continua a ser a Auraitas, a idade do ouro do azulejo, quando decorava interiores de palácios, de igrejas, subindo as paredes, complementando a talha e a pintura no seu ambicionar da arte total. Em todas essas circunstâncias, a pintura em azulejo compunha cenários, contava histórias, desenhava cenas de pastores e da corte, histórias de santos e de heróis. E também compunha os emblemas. Os emblemas. Discurso, compósito, que tanto sucesso teve na Europa desde os séculos XVI e estendeu o seu reinado até aos inícios do século XIX. Posso mostrar alguns exemplos para vocês entenderem o que é um emblema. Ele compunha-se de um discurso literário e artístico que conjugava a imagem com a letra. Este aqui tem o fogo com os vários símbolos do rei, do papa, do bispo, etc. E depois diz Sic transit gloria mundi. Assim vai, assim passa a glória do mundo. Ou seja, como estão a ver, há aqui uma conjugação da imagem e da letra, ou que também se chama o mote, relacionando um com o outro. A imagem é a ilustração do mote e o mote explica a imagem, a maior parte das vezes compondo alegorias. Eu sei que não está aqui nenhum azulejo com o mote, mas porque eu não consegui encontrar as imagens no meu disco dos azulejos que eu tenho com a letra. Mas ainda assim, no Museu do Azulejo, Nacional do Azulejo, existe numa parte que quase não se vê um conjunto de emblemas relativos ao amor. E eu achei que este azul é tão evocativo do livro e por isso assim os deixei estar. Deste diálogo, esta intertextualidade, esta hipertextualidade ou ainda intermedialidade, enfim, deste concerto de artes
que não é só barroco e muito menos só dos nossos dias, já muito se falou. Aristóteles falava da virtude da literatura fazer ver, sobretudo usando a metáfora. O Horácio tem o seu célebre Ut Pictura Poesis, na sua arte poética, que formalizou a relação entre a poesia e a pintura. Aliás, a expressão faz parte desse dístico tão conhecido. E esta lição, a partir de Horácio, ficou. Em 1668 é conhecida de Charles Alphonse de Fresnoy, publicou o poema de arte caráfica, que inicia com os seguintes versos. Ut pictura poesis erit. Ora, diz ele que a poesia será como a pintura, porque existe muita semelhança entre as duas. Imitam-se como se fossem irmãs. E assim, esta é chamada de poesia muda, tal como a outra costuma ser chamada de pintura, que fala. Nada disto era de novo, na verdade, porque já antes de Cristo, não é? Plutarco nos Moralia atribuía a Simónides de Ceos, do século IV a.C., uma afirmação que marcou a reflexão sobre a natureza da poesia. A pintura é poesia calada e a poesia é pintura que fala. Portanto, não estamos a falar de nada exatamente novo. Mas é aqui que me interessa chegar exatamente aqui. E vamos partir novamente da capa do livro. No escuro sobressai a pintura azul. Observemos. As formas arredondadas, mais nítidas aqui, mais difusas ali. Por baixo fica o título do livro. O comedor de nuvens. E eu pergunto, é o título, a legenda do enigma oferecido pela imagem? Ou é a imagem a ilustração do título? Na verdade, são formas distintas de representação, claramente amplas e ambíguas, complementares na necessidade de leitura e de interpretação. Mas a verdade é que juntas ampliam o espectro de leitura, ampliam sentidos, convergindo na densidade de expressão de uma ideia, de uma imagem, neste caso o enigmático comedor de nuvens. E avancemos para a abertura. Se abrirem na página 7 do livro, temos a abertura. Um duplo azulejo, datado de 2020, representa o conceito Le Manger de Nuage. Um corpo despido, segurando a nuvem com as mãos, no ato de comê-la. Esta legenda, Le Manger de Nuage, acompanha a maior parte dos azulejos, mas também ocorre em português. Se forem conferir, um comedor de nuvens, tal como ocorre em espanhol, em italiano e em outras línguas que não são românicas e, portanto, me dispenso de conhecer. O título do livro e as imagens convergem na expressão da ideia, tinha eu dito. Mas deste encontro elas se desencontram. Entramos dentro do livro. As imagens pintadas multiplicam-se e fazem o seu caminho, a sua linguagem, o seu discurso, e exigem uma leitura adequada. Por outro lado, os poemas desenvolvem-se, versos, sons, também as imagens, com o seu próprio discurso, criando o seu universo. Mantendo a individualidade discursiva, constroem, contudo, uma unidade, que não é a soma das partes, mas é um todo, e como um todo tem sentido. Vamos então agora aos textos. Em Anastasis também tínhamos uma abertura. E o que é que nós esperamos de um poema que se chama Abertura? Esperamos que funcione como prefácio? Que funcione como introdução? Esperamos que seja um texto que nos dê indicação da matéria dos textos seguintes? Que nos explique o sentido das imagens dos azulejos? Que nos aponte leituras? Que nos desvende o sentido da vida, porventura?
É importante lê-la. É um dos textos que é importante ler e vou pedir ao Carlos se ele não se importa de nos ler a abertura, por muito enfado que isso lhe cause. Bom, eu sou péssimo leitor. Oi. Portanto, peço desculpa. Abertura. Aprendi em terras do Oriente, para lá dos Himalaias, um costume de despojamento em solidão de montanhas. Uma imersão ascensional em espaços desabitados, onde a única voz presente aspira ao silêncio e, nesse movimento, de vir mestra do vazio. É, pois, sobre vales enevoados que os homens descobrem o irreprimível riso da consciência. Repastos de neblina, embriaguez de brumas, banquetes de nevoeiro. As nuvens são a sua droga e alimento. Delas extraem a beleza primeva do mundo e nelas redimem o sentido parco da vida. No centro de cada um de nós perdura uma dessas montanhas. Há que percorrê-la e habitá-la. Nenhuma outra viagem será preenchida de tão imponderáveis e fascinantes aventuras. Muito obrigada. Vejamos então. Terras do Oriente, despojamento, solidão de montanhas. Se fecharmos os olhos, se calhar somos capazes de ver este cenário. Conhecemos tanto lado da pintura chinesa, muitos, não? É o movimento de mergulhar, de afundar, ou seja, imergir, não confundam com emergir, de imergir nestes espaços que sobem e que se perdem nas nuvens. Reparem, mergulhar e subir ao mesmo tempo, neste oxímoro de belíssimo efeito desta imersão ascensional, não é? Então é este movimento que faz conhecer o silêncio e atingir a perfeição do vazio. Do afundar se sobe à perfeição. Sobre os sentidos de vazio falará sempre melhor o próprio Carlos Moraes José do que eu. Destes vales enevoados, onde o poeta emerge, vem o conhecimento. E do conhecimento o sentido íntimo da perfeição do mundo, o riso e a alegria. Despojamento, solidão, imersão, silêncio, vazio, são eles o efeito, deixem ver onde está, o efeito daquele repasto de nuvens, embriaguez de brumas, banquetes de nevoeiro. No fim de contas, estamos a falar de um comedor de nuvens. O vocabulário está todo à volta disso. E é deste comedor de nuvens, é delas que vem essa beleza inicial. As últimas linhas do poema são exegéticas, fazendo a alegorese da imagem enigmática. No centro de cada um de nós perdura uma dessas montanhas que se perde nas nuvens. Não teremos de comer as nuvens, nós. É verdade. Como toda a metáfora, ainda mais a metáfora irreal ou de ficção, como diria um reputado teórico seiscentista espanhol, que sobre ela fundava a alegoria, toda a metáfora exige interpretação. Ou seja, há que percorrer e habitar essa montanha. A imersão é dentro de nós. E desse conhecimento interior, onde a guerra tantas vezes tem lugar, a guerra interior, nós não escapamos nunca da forma nem dos temas que são fundamento da nossa cultura, não é? Se faz o caminho, a verdade imponderável e fascinante da consciência e do riso, a expressão da ironia e da ternura que vem da limpidez, da lucidez e do despojamento. E eu pergunto, que lugar cabe à arte nesta aventura? Ao pintor? À Ana? Ao Carlos? Da imaginação se formam outros mundos outros, ficções, nuvens com mais ou menos contornos que envolvem montanhas, memórias, experiências, construindo e revelando essa rede que é o pensamento sobre o mundo, sobre a arte, sobre a vida e sobre o sujeito poético. Bem, sobre os poemas do livro, sem querer desvendar demais, há tanto que dizer. Carlos Moraes José não é um iniciante na arte da poesia, como já sabemos.
Assim, ler O Comedor de Nuvens é reconhecer um discurso já sedimentado e, para mim, já impossível de confundir, que atravessa as primeiras experiências poéticas já referidas, um discurso que se estruturou em anastasis e agora se solta em todo o seu esplendor. Vejamos alguns aspectos que rapidamente aponto na poética de Moraes José, aproveitando para correr e apresentar-vos alguns dos poemas e azulejos. Bem, a construção poética multiforme de que falo aqui revela-se de várias formas. Uma das mais evidentes é a alternância entre o verso e a prosa poética. Podia colher variados exemplos em todo o livro, basta abrirem, mas observem o poema Nuvem Fina. Um tipo de nuvem, há muitas aqui. Esta é a nuvem fina. De verso curto, arrumado em estrofes. E o contraste, por exemplo, que estabelece com o poema O Nascimento dos Deuses. O Nascimento dos Deuses, de que apenas coloquei, reparem, está aqui o separador, de que apenas coloquei 2 excertos. Se calhar, vamos deixar o Carlos para ler outros textos. Eu vou ser mais rápida aqui. O que eu queria que observássemos, sobretudo aqui, e eu vou deixar para vocês lerem, porque todos os poemas exigem uma leitura atenta, queria que reparassem na memória. A memória como princípio de reflexão. Uma reflexão que é física, a ilha da Madeira, e a subida ao cimo. Eu não sei, suponho que já tenham tido essa experiência de subir aos picos da Ilha da Madeira e os diversos estratos por se chega, não é? Bem, enfim, todos de alguma forma já tiveram uma experiência semelhante. E reparem então na memória, observem a descrição de experiência e o efeito catártico que essa experiência provoca, operado pelas sensações, sobretudo pela experiência da beleza, provoca um efeito de lucidez momentânea, de encantamento. Mas a seguir a esse encantamento logo vem a consciência do engano e da ilusão. Pensei nunca ter visto nada tão belo. E imediatamente me assaltou o desejo de por essa planície fora correr, de na maciez daquelas nuvens deslizar, de nelas mergulhar sem medo de cair ou me aleijar. Foi aí que, provavelmente pela primeira vez, me percebi da impossibilidade de realizar os meus mais prementes desejos ou de alguma vez vir a alcançar uma total satisfação. Vejam o contraste, o encantamento súbito, mas também súbita a consciência da ilusão e do engano. Veja-se também o recurso a formas estróficas e métricas variadas, com efeitos claramente distintos. No poema A Noite Infinda, o ritmo mais rápido e sincopado que vem da redondilha e da rima desenha-nos a noite, outra espécie de névoa, tempo ambíguo de sonho fecundo, também metáfora da condição transitória das coisas do mundo, mais ainda das coisas humanas, que sempre estará por vir. Que sempre estará por vir, diz aqui. E lembro o verso. Também a névoa da noite se evapora nos meus dedos. Observem agora o segundo poema do livro. Este sim, eu vou pedir ao Carlos que leia. O Comedor de Nuvens deixa Lisboa. Era o tempo em que cavalgava nuvens, prados de cirros, irados nimbos, suaves estratos, vento inconstante. E por ti, névoa, ousada névoa, partes de mim repartia. Tempo fremente,
cérebro atento, corpo quimera, embevecido. O mundo de turvo branco tecido, e na noite só eu, ponto negro e iludido, pretendia de tuas formas saber, ó cidade tresmalhada. Subia e descia colinas, vibrava, estremecia, não dormia, acendia à madrugada. Até que, em enfadado bocejo, o vento era de utopia, feito nuvem, feito nada, onde a terra vacilante não quer ser fertilizada, desconjuntado, chovia. Por isso hoje, sob as desfeitas arcadas, sobre mim chove e desfaço estas palavras danadas. Sobre mim romeiro tombo, e me esvaio em assombro, só para mim mesmo canto magros versos forasteiros, intangíveis, intocáveis, a ouvidos estrangeiros. Senhores da margem precária, quando, em sonante e arpejo, dou por transbordar o Tejo desta língua solitária. É muito bom ouvir o Carlos ler, porque ele consegue pôr em ato a percepção que temos do que lemos. E o que lemos é a poesia que ondula em movimento. E, na verdade, quando o ouvimos ler, conseguimos perceber essa ondulação, essa música dos versos e como isso exige mestria a ser feito. Bem, o que eu queria ver convosco também neste texto eram os versos mais longos. O que é que acontece quando os versos se tornam mais longos? Também o tom reflexivo é maior. Não é? Os versos mais longos tornam a reflexão mais demorada, feita de memória do eu poético e de outros sujeitos líricos, percurso da nuvem que se transforma em chuva, início desta longa viagem. O era naquele tempo transforma-se, o era naquele tempo dá lugar, por isso hoje. Por isso hoje, sob as desfeitas arcadas. E na nossa memória, como na do poeta com certeza, também ecoarão outros versos que vamos apontar depois. O poema estende-se e pelo diálogo intertextual ganha outros sentidos. Mas vamos avançar. No mesmo livro convivem textos mais breves e textos mais longos. Vejam-se os dísticos de Nevoduto. Nevoduto não existe, é uma palavra, é um neologismo, não é, que designa um condutor de névoa. Tal como se conduz o petróleo, tal como se conduz o gás, haveria um condutor de névoa. Estamos a falar do comedor de nuvens, haveria que alimentar os comedores, não é? Portanto, um nevoduto, um neologismo que designa um condutor de névoa, e estes dísticos acabam por ser um conjunto de aforismos a pedirem encanto e interpretação, como se fossem enigmas insólitos, como verdades eternas subitamente descobertas. Eu não consigo resistir a pedir ao Carlos que leia esse texto. Eu sou absolutamente fã de dísticos e dos aforismos. Está na página 80. Carlos. Vejam o insólito de cada um, o enigma que eles constituem. As nuvens moldam os traços da impossível fronteira. A cada nuvem corresponde o desejo de ser único. A nuvem é o excesso do olho humano, projeção celeste de uma viciante atenção. As ideias sentaram-se no canto de uma sala que acreditara vazia. Não estava. Há demasiadas nuvens à nossa volta. Os fotógrafos compreendem o sentido efêmero das nuvens, pois a sua vida é fixar. Acreditar na permanência de uma nuvem tem o mesmo valor que crer na antiguidade de um rochedo. Questiono então o meu tempo, o meu lugar, a interseção de duas nuvens. E aí, unicamente estar, o que nos maus dias é o mesmo que uma tênue passagem pelo vazio de tudo. Pedras e nuvens, ambas se desfazem à mesma velocidade. Digo-me, deve haver coisas que eu amo, as pedras, as nuvens,
E rio-me desse esforço tonto para não levar a arma à boca. Viemos das estrelas, mas a elas não voltaremos. A queda é irreversível. E depois do Carlos ler, fica assim esta imagem de encanto que eu não vou desfazer. Avancemos para um poema mais longo. Então temos os poemas mais breves e os textos mais longos. Como, por exemplo, cá embaixo não há lugar. Os textos mais longos não são para eu fazer a análise aqui. Porquê? Porque eles exigem uma leitura muito concentrada, uma leitura demorada, saboreando os versos, como se saboreia estar sentado no café, acompanhando as divagações que o pensamento acontece, como diz aqui. Enfim, na mente, a todo lado se vai e não é serena a viagem. E não é serena a viagem. Eu disse que era um texto longo. E é. Cá embaixo não há lugar. Fica o último verso. A viagem, a inquietação do poeta invade todo o texto. O poeta não é sereno, o sujeito poético não é sereno. E, na verdade, porque cá embaixo não há lugar, como confirma no último verso. Ou veja-se, por exemplo, o poema A Irrelevância do Solstício, de que eu lerei apenas a última estrofe. E vejam como é longo. A última estrofe, que fecha uma extensa reflexão sobre o amadurecimento do sujeito poético, onde o amadurecimento do sujeito poético se conjuga com as nossas vivências atuais, marcadas por um vírus invisível. E diz aqui, hoje o dia primará pela sua excessiva extensão e um acréscimo negativo de sombras. A luz erguer-se-á como um vício. Fernando Pessoa já dizia, pensar é um vício, não é? Aproximo-me da janela, ainda nu, mas já cansado, e recolho na pele o primeiro raio de um solstício. O planeta roda e em breve outros dias nascerão. Eu não ficarei na mesma. Tudo o que fiz ou desfiz, o que li ou inventei, hospital ou falésia, não chegará para o óbolo quando soar a minha hora. Haveria vários aspectos a dizer em relação ao óbolo, avancemos. Outro aspecto relaciona-se com a utilização da prosa poética, que ganha neste livro um lugar privilegiado. Agora vou ser rápida, não fiquem preocupados. Desde o texto de abertura. O texto, nuvens gregas, dividido em duas partes. O que já vimos, o nascimento dos deuses, o poema Liberdade, o resto não. Eu vou avançar para chegarmos ao fim, onde o poeta diz: sou menino, dizeis, sou livre, sou livro, sou discurso ou intenção. O resto, não. Mas veja-se também o poema Chá de Nuvens, uma fábula absolutamente maravilhosa, que eu acho que vocês vão gostar imenso de ler. Ou ainda os poemas A Lentidão de Papel, que é um texto muito enternecedor. O poema Só Respirar é Importante, que nós iremos voltar a ver. O poema Mortais. Ou então, um poema que eu gostei imenso de ler, que foi Os Bárbaros Chegaram. Eu sei que passei depressa, mas vamos voltar demoradamente a alguns destes textos. Assim, se o poeta deixou o verso, contudo não deixou o ritmo, a melodia tão evidente na estrutura das frases, nas palavras escolhidas, nos efeitos estilísticos. O pensamento estende-se nos textos longos. Desenvolve-se e os textos tornam-se extensos e íntimas as reflexões sobre o próprio poeta e o mundo que o rodeia. Para o texto, ele leva memórias e experiências, saberes que
se pensam esquecidos, mas que ficam latentes à espera da palavra certa, desaguando na única certeza que resta, que da beleza nos vem a salvação. Vamos entrar agora noutro aspecto que a mim me deliciou, que é o diálogo que o sujeito poético estabelece com a literatura que é sua, sobretudo. Vamos ver. Uma das formas de o poeta sair da sua esfera, ganhando espaço, tempo e substância, é a sua capacidade de dialogar com a literatura anterior e, deste modo, com o leitor. Um dos trabalhos que escrevi sobre Anastásios foi exatamente sobre o dialogismo, sobre a intertextualidade, chama-se assim, nesse livro. Eu pergunto, porquê é que o diálogo, esse diálogo de que falamos aqui, é tão importante? Considero dois aspectos. O primeiro tem a ver com a multiplicação do sentido, quando, para além do universo do poema, os versos convocam outros versos, outras vozes, fazendo dialogar estilos e géneros. Por outro lado, segundo ponto, que mais encanta o leitor do que, para além de reconhecer nos versos alguma coisa de si mesmo, ainda reconhecer essa memória que vê que agora não é só sua. Isto estabelece pontos de entendimento entre o leitor e o texto, tantas quantas as possibilidades intertextuais e o universo de reconhecimento do leitor que participa dessa esfera. Contudo, confesso, meia culpa, porque há tanta leitura que eu não sou capaz de fazer. Ainda assim, quando lerem, tenham em atenção situações como as que vou apontar. No poema Mortais, leiam a parte inicial. Por mais que o mundo seja composto de mudança, há um fogo que arde e não se sente. Naquela triste e leda madrugada que é feita de amor somente. E isso são pássaros que voam entre continentes quando chega o momento de mudar. Que memória vos desperta? Assim, é em Camões que o poeta encontra o falar de amor, que ganha amplitude no tempo e ressoa ecos pelos séculos. Mas há mais, e mais perto. Leiam-se os seguintes versos. Em O Comedor de Nuvens deixa Lisboa, diz: por isso hoje, sob as desfeitas arcadas, sobre mim chovo e desfaço estas palavras danadas. Talvez consigam reconhecer o ambiente e os versos do poema Violoncelos, de Camilo Peçanha. E leiam aqui. O dia fútil, mais que os outros dias, o dia das discretas ironias. Saberei fazer um dia que importe, marca a presença do tempo e não se esvaia somente, como se os relógios não existissem circulares e monótonos? Não é? E vejam mais embaixo, aqui, um dia isso e isso tudo, mas não fútil, não de pequenas e discretas ironias. Reconhecem? Leiam também os versos finais. Reconhecem o soneto, de Peçanha, foi um dia de inúteis agonias? Observem ainda o poema e o verso Hoje o mundo arde. Deixa arder. Também neste poema surgem evidentes e luminosos os versos de Camilo Peçanha. Podemos até recuar a Sá de Miranda, e que dizia no final de um dos sonetos mais belos em língua portuguesa, que farei quando tudo arde. Sim, também é o título de um dos romances do Lobo Antunes. Parece que os génios dialogam uns com os outros, não é? Mas este poema, Só Respirar é Importante, foi publicado no Hoje Macau já em 2021, suponho que no mês de janeiro. É muito mais complexo na sua intertextualidade, revelador de parentescos construídos, experimentados e efetivos. Além de Camilo Peçanha, o que é que eu fiz? Além de Camilo Peçanha, veja-se aqui a parte Rádio Carlos. Um bocadinho irónico. Rádio Carlos, desliga-te. Deixa dormir.
Deixa-me lá existir, mas por uma vez sossegado. Para que tanta fanfarra e tanta loiça partida? É a vida, é o fado, dizes tu e deverás ter razão. Mas se é assim, vale a pena? Quando a alma não existe e a rua é tão pequena? E de repente, mais em cima, se quiserem ir em cima, encontramos a resposta de Lawrence of Arabia, a resposta que Lawrence of Arabia deu a Bentley quando este perguntou que mais lhe ataria no deserto. Ele disse: It's clean, não é? Queria esquecer, é certo, vaguear por um deserto belo e limpo. It's clean, disse Lawrence no filme. E no último parágrafo do poema, esta semana morreu um poeta. Ele não vai para lado nenhum. Os poetas morrem todos os dias no meu país. Camilo, Fernando, Herberto permanecem sepultos. É esse o destino dos poetas. A vala comum dos dias, a triste morte das noites. Nem na morte ter alguma utilidade. Eles não se queixam. E agora vem o título do poema. Sabiam que só respirar é importante. Bem, só tenho coragem, para não demorar demais, para ver convosco mais 2 exemplos. E um deles está no poema Os Bárbaros Chegaram, que eu acho essencial, que surge a partir do conhecido poema de Constantino Cavafis, À Espera dos Bárbaros, publicado no volume que reuniu a sua 100ª de poemas depois da sua morte em 1933. E o poema do Constantinos começa assim: O que esperamos na Ágora reunidos é que os bárbaros chegam hoje. E o texto começa: Há quanto tempo nos quedamos sentados nos bancos da praça e esperamos para ver os bárbaros chegar. Tenho a certeza que vão gostar de ler este texto. Fernando Pessoa é também uma presença assídua, como já viram, mas sobretudo Álvaro de Campos. E está ele, fulgurante em Macau Revisited. Carlos, há coragem para ler o texto? Vamos lá? Qual é a página? Ai, a página está aqui, é 63. Bom, este poema é obviamente inspirado, ou mais ou menos inspirado, por Lisbon Revisited, do Álvaro de Campos. Eu aqui sou tudo, porque não sou nada, mas sinto amassada de ser, como se as nervuras do mundo realmente existissem e em mim se conjugassem em descargas de uma bizarra energia. Rodeado de estranhos, nunca fui estrangeiro nesta terra, e isso aborrece-me, porque é uma porta que desemboca no pátio do tédio, nas lisas alfombras familiares. Foi para isto que viajaste e te albardaste de culpa? O mundo é igual em toda a parte, como te dizia o teu avô, que nunca saíra da aldeia, a não ser para ir à guerra, e isso bastou-lhe. Odor de incenso, de chinoiserie, de cloisonné, da insensata troca que aos mesmos deuses convoca. Cirando, quando regresso pelos becos da saudade, deste Macau revisitado, brinquedo de porujade nas mãos de um homem cercado. Sombra de amores exilados, passos inscritos na terra incerta, de confissão encoberta, sonho louco, sensual, sede extinta e renovada, retratada nos rebiques de nuvem lenta e pateta. Renasço a teu ajoelhado, revolucionário sensível, cientista embriagado, mas poeta? Pouco. Além de avalanches letradas, dobadas de mel e fel, cascatas de águas ridentes, mulheres doídas, largadas, acoitadas na brancura nublada do papel. A cada passo um mito, ouço o abafado grito de um povo alienado. História, glória manca, o telhado fumegante de um passado esfumado. Uma flor de paixão abotoada à lapela,
ladainha de martírios, rosa em cruz à janela, vaso pleno de lírios, sonho de cravo e canela. Ó delírio mudo de ser luso pelo desejo de tudo, sintoma de gente na longura do mundo libertada. Já disse que sou tudo, por saber que não sou nada. Muito obrigada pela leitura, Carlos. Não é difícil então ver a influência do heterónimo, não é? Influência que, longe de ser uma angústia, é a angústia da influência. É a companhia mais desejada para a construção poética. Contudo, mais do que versos, há sobretudo uma inquietação presente em todo o livro, que justifica de forma muito plausível a multiplicidade de que falei, revelando também Carlos Moraes José a necessidade de sentir tudo de todas as maneiras, como recusa de toda a limitação. Ora, tudo isto que eu apontei é pouco para mostrar o amplo universo de O Comedor de Nuvens. É sempre óbvio que a leitura de cada um, a memória de cada um, a memória individual, a memória coletiva, o horizonte de expectativas que informa cada leitor, fará sempre um encontro muito particular com cada texto. O que eu vi, isto é um pouco o que vocês verão, é sempre o mistério individual. Bem, eu vou deixar agora alguns textos de que eu gostei, algumas sugestões. Por exemplo, a Enevoada Digestão, que começa com os seguintes versos. Devemos às nuvens a impressão de um céu movente, agitado, temente, enfeitado, algo humano. Que nuvens são estas? A verdade é que a incursão de Ana Jacinto Nunes e Carlos Moraes José no universo das nuvens já não é nova, não é? Lembro a edição especial do Hoje Macau, em junho de 2019, para a Feira do Livro de Lisboa, chamado exatamente Nuvens. Nela recolhi um excerto da entrevista que Carlos Moraes José fez a Carlos Fiolhais, cientista reputado da Universidade de Coimbra, que oferece uma visão ao mesmo tempo científica e poética, diga-se a verdade, e que me confirma essa impressão de um céu movente, agitado, temente, enfeitado algo humano. E diz ele, respondendo a Carlos Moraes José, diz ele que há um conceito de nuvem que não é nebuloso. Vá lá, não é? Há uma coisa científica. Uma nuvem é uma coleção de moléculas de água que são líquidas ou sólidas e que estão na atmosfera. E depois existe todo um conjunto de nuvens que eu não conhecia, mas que o livro me ensinou. Os cirros, os estratos, etc. Mas depois disse Carlos Fiolhais que depois possuem as formas mais caprichosas. Ora, o adjetivo caprichoso é muito humano. O que se percebe, porque uma nuvem é sempre uma coleção de pequenas coisas. Uma nuvem tem esta forma volúvel, agregando e desagregando, as nuvens estão sempre a mudar de forma. Nessas nuvens, nesse volume, também a Ana Jacinto Nunes já tinha 2 ilustrações nesta edição especial. Mas não eram em azul como os livros, como no livro de hoje. Há um outro texto que eu vou pedir ao Carlos que leia, um dos poemas mais curtos do livro, que se chama A Pedra de Tinta, na página 115. Se faz favor, Carlos. Mas posso ler? Sim, também acho. O que sou eu? Serei a pedra em que a tinta dos dias se desfaz? Ou serei a tinta que se esfrega no mundo para nele escrever os meus dias? Obrigada. Parece-me existir uma relação de semelhança entre a pintura e o poema. Pintura e o poema. Eu não sabia o que era uma pedra de tinta até ver uma, e por isso é que peço que tenham em atenção essa semelhança, essa forma da pedra de tinta. Mas estamos a falar de nuvens? Estamos a falar de tinta? A pergunta inicial responde-me: o que sou eu? Conduzindo o poema ao sujeito, a reflexão essencial de todo o livro, como vimos desde o início. Entre a quietude da pedra e o movimento que age, imperativo e urgente, que se esfrega no mundo, o que é o sujeito? Não é para o Carlos responder, é óbvio.
até porque o poeta é uma coisa, o Carlos é outra. Não podia deixar de fora destas sugestões do poema O Comedor de Nuvens em Macau, na página 12, que é o segundo poema mais curto do livro. E o sentido desenha-se entre o sujeito e o espaço, no exílio. Carlos, este é mesmo para ler, na página 12. O comedor de nuvens em Macau. Nuvens cinzentas sob o sol. Solidão, colina, ascensão, farol. Melancolia, silêncio, atento. Grito, canto, suspiro, tormento. Água, gente, amálgama, rio. Noite, branco, insônia, cio. Igreja, templo, palácio, ruínas. Praça, rua, beco e ruínas. Escrita, ponte, velho, jardim. Exílio de tudo, exílio de mim. Vejam como as palavras estão reduzidas à sequência. Perdida a memória da articulação. Basta dizê-las, substantivas, colocadas entre dois versos, entre as nuvens cinzentas sob o sol e a proclamação do exílio para uma interioridade cada vez mais funda. E reparem no azulejo. Parece que a face do comedor ganhou feições do exilado. Não acham? Eu olhei de repente e pareceu-me que o exilado podia estar ali de alguma forma representado. E por último, o último poema, porque é mesmo o último poema do texto, As Minhas Paisagens. Carlos. Montanhas desabridas, vales poluídos de insanos, planícies desavindas, praias rasgadas de enganos. Eis as paisagens que regem meu lado escuro do mundo, na aparência fecundo, mas na verdade tão fútil, ou não fossem as paisagens de uma criatura inútil. Obrigada. A leitura confirma a exegese alegórica que se avançou logo na abertura. A primeira estrofe explica-se na segunda. Toda esta geometria interior, insana, desavinda, enganada, diz o poeta, sou eu, é o lado escuro do meu mundo. Sempre foi essa a função e a beleza da alegoria, dar a ver o que é invisível, tornar a dualidade visível em imagens. C.S. Lewis, no seu conhecido ensaio de alegoria do amor, diz alguma coisa parecida com isto. Diz ele que a alegoria pertence não ao universo medieval, mas ao pensamento humano. É da natureza do pensamento e da linguagem representar o imaterial por imagens, sendo que todo o bem lembra o paraíso e tudo o mal lembra a sombra mais funda. Mas não é pela consideração da antítese entre a luz e sombra que o poeta foge a esta dualidade da alegoria. É sim pela subversão, que implica uma reflexão amadurecida que hoje pela segunda vez lemos em Carlos Moraes José e em Camilo Peçanha. É desse lado sombrio que vem a fecundidade, que vem a criação fecunda, mas desde o romantismo e o simbolismo que sabemos disso. Mas é fecundo aparentemente, na verdade é fútil. E esta futilidade é fruto não da imaginação sombria, mas da sensação invasiva da inutilidade. A ser possível, Peçanha comentaria sobre o comedor de nuvens. Meu amigo Carlos, tão lúcido, tão pálido, tão lúcido, difuso de teoremas, de teorias, o dia fútil mais que os outros dias. E relembro que já havia no livro alguma reflexão deste poema, num exercício de intratextualidade que já vimos. Um dia isso e disso tudo, mas não fútil, não de pequenas e discretas ironias. A verdade é que prefiro uma versão mais suave. Todos vocês conhecem, toda a alma tem uma face negra, dizia Rui Veloso, no seu conhecido Lado Lunar, onde habita uma paisagem de enganos. Mas, vou voltar atrás, que interessa a verdade na poesia?
Se na aparência as nossas paisagens sombrias são fecundas, e se na verdade são inúteis, o que nos interessa na ficção, o que nos interessa na poesia, a ficção ou a verdade? O que queremos do sujeito poético? Poesia ou utilidade? Já houve resposta para isto dada pelo mesmo Horácio que referimos, mas foi num tempo antigo, quando a dor de pensar e o fingimento poético não eram temas centrais e o modernismo ainda não tinha acontecido. Eu sei que já falei demais, mas retomo para acabar as últimas linhas da abertura. No centro de cada um de nós perdura uma dessas montanhas. Há que percorrê-la e habitá-la. Nenhuma outra viagem será preenchida de tão imponderáveis e fascinantes aventuras. As paisagens interiores podem ser inóspitas e perigosas, mas é a viagem possível nos dias de hoje. Em Anastásis, o poeta viajou no sentido do Oriente. Neste livro, que agora os senhores seguram nas mãos, o sujeito poético encontra o movimento e o espaço na memória e na experiência, escorando-se na poesia, onde os maiores poetas são leitura assídua, na beleza que pode contemplar e no amor, campo de tão imponderáveis e fascinantes aventuras. De qualquer forma, como diria Fernando Pessoa, não será nunca em ilhas do fim do mundo. E, meus queridos Carlos e Ana, nem é sozinhos, é óbvio. Bem, a verdade é que eu pensava que ia acabar aqui, mas eu quando estou a fazer uma coisa não deixo de pensar nela e à vinda pensei que ainda podia acrescentar isto. Pensei ainda que no comedor de nuvens havia um determinado sentido e o livro. As nuvens, comer nuvens, não será mais do que o necessário exercício da imaginação que nos alimenta aos dias. O livro alterna entre esse êxtase da imaginação, fecundo, e a consciência de que as nuvens não se podem ter, não se podem abraçar, e daí essas notas céticas de desengano e inutilidade. E tudo isto nos diz muito nos tempos de hoje. O Comedor de Nuvens é um livro para os dias de hoje. Esse em que o sujeito se confronta consigo mesmo, em que os dias tiveram de ser vividos em si mesmos e nem sempre foram cheios, muitas vezes pareceram fúteis, inúteis, longe do calor que alimenta os nossos corpos e o nosso pensamento. Muito obrigada. Ai, desculpem, isto não é forma de acabar. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada, Ana, por este exercício de beleza que nos deram. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Sara, por esta fantástica apresentação e merecida, com certeza. Bom, se alguém quiser fazer algumas perguntas, estamos agora à disposição. Tanto eu, penso que a Ana também, há de estar ali, algures, atrás daquele... Sim, ela agora talvez já pusesse a aparecer. Olha, está ali. Olá, Ana. Sim. Não. Está variado. Então, este já está bom. Ok. Neste livro, o que é que nasceu primeiro? Isto é, foi a artista plástica, com os seus azulejos, ou foi o poeta, não é? Ou como é que se conciliou isto? Foi em simultâneo? Ou, pronto, gostava de perceber a criação desta obra literária, a influência que um e outro tiveram, portanto, na feitura desta obra. Bom, começou com os azulejos. Começou com os azulejos, como aliás está indicado no livro, por isso é que está primeiro azulejos de Ana Jacinto Nunes e depois
texto de Carlos Moraes José, a ordem é essa. Foi a Ana que começou primeiro a fazer azulejos, embora o tema das nuvens é uma coisa que nós falamos há muito tempo, não é? Acho eu. Mas foi assim que foi. Foi assim que foi. Primeiro os azulejos, depois os textos. Claro. Consegue. Mais ao microfone. Obrigada pela apresentação, foi maravilhosa. Obrigada pelo livro. Já tinha dado uma vista de olhos em versão digital. Esta pergunta é para a Ana Jacinto Nunes. Os desenhos nasceram primeiro e eu vejo os desenhos, as imagens, as pinturas sempre de uma forma muito autónoma do texto. O que quer que estes desenhos tenham inspirado no poeta, eles se calhar para ti, na sua origem, eram outra coisa, diziam outra coisa, falavam de outra coisa. E era essa voz que eu gostaria de trazer um bocadinho aqui, se gostasses de responder. Eu também não sei o que é ser artista e produzir uma obra e depois essa obra inspirar outras obras e textos e palavras, não é? Não sei qual é a distância que se sente entre essa criação da imagem e do desenho e depois o confronto com o texto que as pessoas escrevem sobre essa obra, e eu gostava de ouvir isso. Olá, queria agradecer à Sara Augusto e queria agradecer ao José Manuel Costa Alves, que nos deve estar a ver em direto no Facebook. Porque sem ele vocês não tinham um livro tão bonito, tinham montes de fotografias com brilhos e com cores estranhas e assim. É muito difícil tirar boas fotografias de peças vidradas e, portanto, dos azulejos. Eu não sei, começou tudo por pronto, já falamos de nuvens há muito tempo, o Carlos e eu divertimos-nos muito a ver as nuvens mudar, com o vento, com o tempo, agora é pássaro, agora é dragão, depois não sei o que não estás a ver. Comecei, houve um texto que eu tive de ilustrar, que era de eu já não sei exatamente o que era, mas eu penso que era um comedor de nuvens, ou pelo menos foi isso na minha cabeça, foi imediatamente um comedor de nuvens. E o exercício de fazer uma pessoa que é meia nuvem, porque é de nuvens que se alimenta, começou este projeto, que eu não sabia muito bem que era um projeto, não é? Só que comecei furiosamente a fazer azulejos do que é um comedor de nuvens, de quando as nuvens estão dentro, quando as nuvens estão fora. Isto foi feito portanto, começou em novembro e durante a quarentena cá eu continuei esse projeto. Eu continuei a pintar furiosamente azulejos. Em 4, em 2, em 1, grandes, pequenos. Estou agora a preparar uma exposição onde também vai haver comedores de nuvens. E o quê? E um comedor de nuvens para mim, se bem que eu acho que os textos todos do Carlos são todos diferentes, eu chamo-lhe textos porque não sei se é correto chamar poesia a todos, porque uns são sempre poéticos, mas nem sempre são poesia, não é? Ou não sei. Eu é mais desenhos. Pronto, é assim, não há dúvida, fico muito contente que gostem e o resultado foi fantástico, porque põem as palavras naquilo que é aquilo que eu penso, ou aquilo que eu sinto, ou assim, por aí fora. Mas um comedor de nuvens é qualquer artista, acho eu. Não se sabe muito bem o que é que nos alimenta, a música, a literatura, porque fisicamente também é difícil a alimentação.
portanto é muito difícil, não vou chorar, mas as vendas, a procura, há outro tema que se calhar vai sair um livro daqui a uns tempos, não se sabe, que é os inúteis da sociedade, que eu gosto muitas vezes com o Carlos e digo que nós não servimos para nada. Nós fazemos coisas que furiosamente e com imensa dedicação e imensa vontade, que ninguém vai querer, ou que se calhar muito pouca gente vai ver, porque o importante mesmo é fazer, e é uma questão de vida ou morte. Assim, a pessoa morre se não faz aquilo. Mas, de facto, não se come, não se veste, não cria nada, a não ser nuvens. Portanto, nesta autofagia, não é? Que é criam-se esculturas, pintura, literatura, poemas, músicas, que a única coisa que fazem é uma espécie de nuvens para quem as come. Eu acho que isto, não sei, respondi algo. Não se ouve nada. Obrigada pela apresentação do livro. Gostava de saber e perguntar ao Carlos e à artista que faz Azulejos Furiosamente, porque é que as nuvens eram uma temática de conversa entre vocês frequente? Posso perguntar aos dois. Tenho curiosidade de saber a pergunta da parte dos dois. A resposta. Um bocado íntimo essa pergunta. Olá lá. Não, estou a brincar. Não. É fácil, é porque as nuvens têm, pelo menos para mim, não é? Têm dois aspectos. Um deles é a beleza e outro é aquilo que motiva como reflexão. Ou seja, a impermanência das nuvens causa-me uma constante reflexão sobre a impermanência de tudo. E isso sempre me fascinou. Sempre me fascinou ver coisas belas que mudam de forma. E depois as nuvens são tanta coisa, não é? São também elas que permitem ao céu ser diverso, porque um céu sem nuvens seria um céu monótono. Aliás, é um céu monótono. A gente pode achar muito bonito, o céu azul. Passado 3 dias de céu azul é uma seca. E se não houvesse nuvens ao pôr do sol, não havia cores. E não havia cores diferentes. Tem que haver algumas nuvens, senão as cores seriam todas monótonas e iguais. Portanto, as nuvens dão essa diversidade. E agora podia continuar, e não me calava, porque depois ia para a questão de serem uma fronteira em relação ao infinito, não é? Nos barram o infinito à noite, quando, em vez de vermos as estrelas, vemos um cobertor, sobretudo aqui em Macau, que há aquele longo período. Agora há menos, não sei porquê, mas antes, quando eu cá cheguei, havia longos meses em que não se via o céu. E, sobretudo, à noite isso fazia-me impressão, porque a noite é o que me dá acesso ao infinito. Não é o dia. O dia o sol chapa-nos contra a terra, não nos deixa olhar para o infinito. Só nos dá o azul e faz-nos olhar para baixo. Enquanto que à noite podemos olhar até ao infinito. E Macau não podia, porque tinha essa cobertura de nuvens durante meses e meses e meses seguidos, até à saturação total, o que acaba também por nos fazer refletir sobre nós, nos sabe fazer... Pronto, e as nuvens são um objeto, para mim, que sempre foi um objeto fascinante, pelo menos é isso. E quando conheci a Ana, nós, sim, brincámos muitas vezes às nuvens, por assim dizer. Em chinês, podia dizer as nuvens e a chuva, mas em português não. A Ana desenha, não é? E via nas nuvens. Bom, agora acho que ela pode dizer qualquer coisa sobre isso. Eu ia dizer uma coisa óbvia, que é, eu penso que toda a gente que teve miúdos disse: olha ali aquela nuvem, parece um camelo, olha ali aquela nuvem, parece um pato, não é? E uma coisa é fazer isso com miúdos, é engraçado e tal, mas eles distraem-se depressa. É muito engraçado estar numa esplanada, num sítio qualquer, na praia, dentro d'água, olhar para cima e fazer isto com um adulto, não é? Portanto, nós os dois, estás a ver ali aquele bisonte, não estás? Pronto, é uma coisa que nós fazemos muito, de carro.
Portanto, muitas vezes. E é muito engraçado porque não se sabe o que é que tem, e às vezes andamos à procura. É muito engraçado estar sem fazer nada, olhar para cima e ver as nuvens, de facto, não é? Ir ver nuvens. Vamos caçar nuvens. É muito engraçado. Não tem um editor. Somos nós. Mais perguntas? Vá lá, não sejam tímidos. Aqui o Zero. Sim, só queria falar assim porque foi incrível como essa assim a musicalidade, né, que como essa musicalidade poética fez esse comedor de nuvens aqui bailar, né, dançar assim. E quando o Carlos estava lendo algumas poesias. Agora a minha pergunta é onde que o poeta conseguiu encontrar essa musicalidade? Se foi simplesmente no sentido da poesia, ou o poeta simplesmente escreve, deixa os versos se fluírem e lá os próprios versos se encontram com as próprias palavras e cria essa musicalidade poética. Isso é bom. Obrigado, Zé. Obrigado pela pergunta. Eu acho que na poesia há várias maneiras de fazer poesia, mas a minha filiação, por assim dizer, os poetas que eu amo, os poetas que eu mais gosto, são aqueles que consideram que a música é fundamental. De uma maneira, talvez, Jorge Luís Borges uma vez disse que na poesia encontramos todas as artes. Encontramos a música, encontramos também a pintura, de algum modo, porque criamos imagens através das palavras. E para além disso, também há o sentido das próprias palavras. Portanto, é como se a poesia pudesse ser uma arte total, como a ópera, embora a coisa mais simples que há, porque só precisamos da nossa voz para fazer poesia, não precisamos de absolutamente mais nada. E por isso eu tento, da minha maneira, que não será, pronto, enfim, meio canhestra talvez, que a minha poesia tenha esse conteúdo musical encantatório, porque eu sou português e eu escrevo na língua portuguesa, e desde Camões que criou a expressão a lira sonorosa, que é, portanto, o poema que se ouve, em que tem uma reverberação na alma do outro. E para ter essa reverberação na alma do outro, essa ressonância, do meu ponto de vista, tem que ter música. Não quer dizer que rime, não quer dizer... mas o encadear das palavras tem que ter alguma magia. Sem magia, penso que não há realmente poesia, ou que a poesia não atinge o ponto que talvez deva atingir. A primeira poesia é uma comunicação, era feita por aqueles que queriam comunicar com os deuses. Portanto, é com aqueles que queriam mudar o curso das coisas através da palavra, que eram os feiticeiros, os primeiros sacerdotes que fizeram as primeiras poesias, talvez, e nesse sentido quase mágico de querer mudar a natureza, de querer ter uma intervenção através da palavra na natureza. O poeta estava a meio caminho entre a besta e o Deus. Não era homem, não era besta, nem era Deus, estava naquele meio caminho, assim se entendia. E eu tenho a pretensão de pertencer a essa filiação de poetas que utilizam a musicalidade como a criação desses momentos encantatórios que, se não mudam a natureza, talvez mudem as almas das pessoas, talvez mudem as mentes das pessoas, talvez acrescentem um pouco de beleza, mais que não seja... eu estou a ser presunçoso, desculpem. Ao mundo. Ou seja, tem que haver uma criação de mais qualquer coisa. Eu, nos últimos... quando fiz aqui a quarentena no hotel, passaram-me coisas extremamente negras pela cabeça, talvez pelo facto de estar fechado e me faltar o convívio com as pessoas. Foi talvez das primeiras vezes, eu que sou filho único e tenho a mania que estou muito bem sozinho, tenho o hábito de estar sozinho e que normalmente não me custa nada estar sozinho, o facto de ser obrigado a estar sozinho e de me dar uma perspectiva de túnel, de pensar que e se isto agora fosse sempre assim?
eu percebi que o que mais me faz falta é, de facto, o convívio humano, a outra pessoa. Nós somos seres gregários, não somos ilhas, não podemos viver sozinhos. E, nesse sentido, percebi que o que era importante era estar sempre a criar qualquer coisa para me abstrair desse sentimento de horror que é estar vivo e de inutilidade que é o pensamento de quem está vivo e é consciente dessa vida e que, inevitavelmente, uma sensibilidade como a minha é invadida de um sentimento de inutilidade e de não sentido e de paradoxo da existência e de isto não leva a lado nenhum, bom, mas isto que eu estou a dizer não fui eu que inventei, não é? Foi dito por alguns ao longo de toda a história da filosofia e da poesia também. E a única coisa que nos salva, ou que pelo menos nos conforta, ou nos faz esquecer esses sentimentos, é exatamente estar sempre a produzir. É exatamente essa criação, a poesis, seja na pintura. A Ana, por exemplo, é uma pessoa que também é um bocado compulsiva no ato de fazer coisas, está sempre a trabalhar, e eu também, hoje em dia, é assim que eu me consigo manter à tona das coisas, é estar sempre a fazer qualquer coisa, ter sempre algum projeto novo, alguma coisa nova, um novo poema, uma nova música, seja o que for, que eu tenho que estar sempre a inventar para me conseguir manter à tona deste mar cinzento e frio que é os nossos dias, muitas vezes. Apesar de haver uns raios de sol de vez em quando, mas, na generalidade, há uma sensação estranha em estar vivo e ter consciência dessa vida. Talvez os animais não tenham essa sensação, mas nós, seres humanos, temos essa maldição. A consciência é uma espécie de maldição que nós carregamos, sendo que ela é tão... Se por um lado nos dá esse sentido da morte, que nos torna desesperados quase, por outro lado também não é forte o suficiente para nos explicar o mundo. É um paradoxo. É como se fosse a nossa consciência também não é capaz de nos explicar o mundo, nem a ciência é capaz de nos explicar o mundo. Está sempre a mudar a sua explicação, não há explicações definitivas. E viver com isso, do meu ponto de vista, só se consegue através de um contínuo e prolongado e quase disciplinado sucessão de atos criativos, de atos em que nós estamos a fazer qualquer coisa e estamos a pôr cá fora. Embora, no limite, saiba que isso tudo é inútil e nada justifica realmente a nossa existência. Desculpem o meu, mas é assim, o meu pessimismo, mas é assim. Microfone. Tenho 3 perguntas. Uma primeira pergunta é sobre o processo e que tem a ver com a questão da música, que também é uma questão que me interessa. Eu gostava de saber se a música que transportas para a escrita dos teus textos é uma música que vem dentro de ti, se é influenciada pela música que estás a ouvir no momento que escreves, ou se quer dizer, não é uma ou outra, podem ser todas misturadas, não é? Se te chega alguma música a partir dos desenhos que vês e sobre os quais escreveste neste momento específico. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é talvez mais para apresentador do livro, que tem a ver com essa ideia de que só a beleza nos salva, não é? Que é uma ideia que eu acho que em termos filosóficos talvez seja mais antiga, mas depois é repescada por Heidegger e a partir de Heidegger trazida até nós em várias linhas de pensamentos e tradições filosóficas diferentes. E que é uma ideia muito estranha para mim, na realidade. E a estranheza que eu sinto não é com a ideia de beleza, mas é com a ideia de salvação. Essa ideia de salvação parece-me
uma espécie de eternização de um imaginário cristão que me parece que já não faz sentido. E a última pergunta, e voltava a fazer, e esta não sei, talvez para os dois, há também esta ideia que é sempre presente e sempre constante em relação à arte, à poesia, à criação literária, que tem a ver com uma ideia de dor e que tem a ver com uma ideia de sofrimento, não é? E que essa inquietação tem um potencial criativo que é potente de alguma forma. Ainda assim, o que eu vejo nesta obra é mais o resultado. Como é que eu ia dizer isto? É mais o resultado de uma potenciação mútua. Como diria o Deleuze, o amor é a potência máxima de interação positiva. E aqui se materializa essa potência por via de uma obra que não existiria se fosse só feita por um e se fosse só feita por outro. E, portanto, o que eu questiono é se de facto é preciso, se é preciso partir dessa inquietação e dessa dor, ou se essa sobrevalorização da dor e da inquietação e do sofrimento na história da arte e da criação artística não é mais um mito. Eu concordo. Eu não preciso de microfone. Não, aqui o importante é a intensidade. O importante é a intensidade. Não é se essa intensidade é negativa, positiva. Pode ser a alegria. Pode ser a alegria, pode ser o amor, pode ser o entusiasmo, pode ser... O que é importante é a intensidade da sensação, porque essa intensidade permite-te ir sempre mais fundo, mais longe, mais compulsivo naquilo que estás a fazer. Pode ser a dor, mas a dor é dos poemas dos 16 anos, não é? Quer dizer, porque os primeiros poemas de amor que se escrevem quando se tem 16 anos e não somos correspondidos pelo colega do liceu ou qualquer coisa assim. De facto, é mais fácil escrever, ou melhor, é sempre mais normal partir para a escrita, por exemplo, quando se sente qualquer intensidade. Agora, o que é importante é a intensidade. Depois, como é que ela é valorizada, eu penso que isso não tanto faz, não é? Tanto faz. Continuo a dizer, o que interessa é a intensidade, não é a qualidade da intensidade, por assim dizer. Não, é quase uma questão quantitativa, neste caso. O modo como tu te empenhas no trabalho que estás a fazer, o modo como o sentes, e mesmo isso podia ser discutível também. Eu penso que não há... Eu até posso imaginar que uma grande obra pode ser feita a partir de sentimentos banais. Não vejo que seja necessário grandes tragédias ou grandes sentimentos para escrever uma belíssima obra. Acho que pode ser, mas depois cada um tem a sua subjetividade. E, pá, se queres falar do meu caso pessoal, quer dizer, também há uma filiação, como eu te dizia há bocado. A minha filiação está, de facto, muito mais nos românticos do século XIX do que em muitos outros poetas, por exemplo, mais contemporâneos, que eu considero relativamente interessantes. Por exemplo, a reflexão sobre a escrita, que motivou imensos poemas em português na segunda metade do século XX, o que é a página branca, o que é eu perante a página branca. Isso a mim, por exemplo, nunca me interessou particularmente, mas não lhe estou a tirar valor. Só estou a dizer, à minha sensibilidade, isso não interessa tanto, interessa-me mais outras coisas. Portanto, penso que cada subjetividade terá o seu modo de abordar a arte e a poesia. Não é preciso ser desta cor ou daquela. Depois, os leitores também se encontrarão connosco consoante a sua própria subjetividade. Umas pessoas gostam de umas coisas, outros gostam mais de outras. De qualquer modo, volto ao princípio da minha resposta, a intensidade é que é a questão. Porque é isso que nos permite ir mais fundo, por assim dizer, talvez. Quanto à música, já agora, só para acabar,
A música não sei explicar. A música é uma coisa que eu acho que é o pouco que talvez tenha a ver com o talento pessoal. Talento neste sentido, não estou a dizer que sou talentoso. É a parte que é subjetiva minha. É as vozes que estão dentro da minha cabeça e que me surgem assim, que me dão um ritmo. O ritmo é muito importante. Que me dão um ritmo e que me trazem palavras. Eu não as busco, elas surgem, claro, depois há uma releitura do texto e há um recompor do texto, mas há digamos, um texto primeiro, um texto inicial, um texto que me surge, que já vem com um determinado ritmo e depois as coisas encaixam-se. Mas isso eu penso que tem a ver com todas as leituras que eu fiz e que não me lembro e que me influenciam, tem a ver com, depois, momento a momento, com o modo como o texto começa a ser explanado e isso vai sendo feito. Mas a música, talvez, essa parte é talvez a mais pessoal de todas, porque tem a ver com isso, tem a ver com o modo, com as vozes que nós temos dentro da cabeça e o modo como elas se explanam, nos obcecam e depois se explanam. Ana? Posso? Portanto, a história do sofrimento é muito conhecida porque é uma coisa que toda a gente sente muito forte, não é? Quando sofre muito, 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 é difícil fazer seja o que for. Mas penso que aquela coisa, quando eu disse fiquei furiosamente a fazer azulejos, eu gosto muito desta palavra, furiosamente, porque furiosamente é isso mesmo. Não tem a conotação à tristeza, ao sofrimento, mas tem é um input ou um output muito bom, que é nós somos os inúteis, não é? Que eu estava a falar há pouco, que temos de fazer uma coisa porque senão morremos. E é esta intensidade, penso eu, que é o que o Carlos fala, que nos leva a criar. Pronto. Eu não desenho à vista, também posso desenhar à vista, mas não é assim. Eu resolvi falar disto porque eu acho que isto é um bom exemplo. Não sei se consigo passar esta ideia ou este facto, que é, eu quando estou a desenhar alguém que está assim, eu não faço, às vezes até faço assim e vejo, mas tipicamente eu sinto, ou seja, uma mão assim ou uma mão assim, não é só muscular. Portanto, tem a ver com uma intenção, tem a ver com um ataque, ou um ataque no sentido de aquele movimento tem que ter uma intenção. E é essa intenção que da cabeça passa para o papel, para a tela, para o que for, para o barro. É muito fácil falar destas coisas para outros artistas, penso eu. Para quem é de outro mundo, eu diria que quando no Facebook veem uma receita que vos parece muito boa e pensam assim, tenho de experimentar isto, é exatamente assim, só que não se vê uma receita de outros. São ideias. A maravilha, pois ainda não falei do que o Carlos escreveu, mas a maravilha da poesia é só nomes terríveis, não é? A maravilha da poesia, não. O fantástico de poder ler com calma, e não é todos os dias ou não sei, cada um terá o seu tempo, mas ao ler o mesmo poema 3 vezes ou 4 vezes vão-se descobrindo muitas perguntas e há uma... Pronto, lá estou eu, o fantástico, agora vem a viagem. E a pessoa pode descobrir caminhos, fazer perguntas, não percebe muito bem o que quer dizer, se isto quer dizer isto, se quer dizer aquilo, se calhar pode querer dizer ambas as coisas. Há uns poemas ou uns textos que têm uma sensação muito visual, pelo menos para mim teve aquele poemazinho chinês
tem uma cadência, tem uma musicalidade, mas não é bem isso. É muito de Macau, não é? Agora, como é que não é? As palavras podem ser usadas noutro contexto em relação a Portugal. É isso que as palavras têm, não é? Que é a junção, o ritmo e todo o teu passado, todo o passado que tu tiveste, e não eu, não quem escreveu, não quem pintou, infere naquilo que tu tiras daquilo. Portanto, e tem de fazer sentido para várias pessoas, ou não, mas pronto. Não sei se fui eficaz na resposta. Eu não ouço nada, porque ninguém está a dizer nada. Olá, boa noite. Olá, Ana. O que é que a gente fala? Sou o Franco. Já lá vamos. Carlos, muitos parabéns. Ana, muitos parabéns. E muitos parabéns pela belíssima apresentação do livro. Eu tenho uma pergunta para a Ana, que é o seguinte. Concordas com a ideia de que a poesia é como a pintura? No sentido de que, para mim, pintura e poesia são coisas completamente diferentes. Embora se tratem provavelmente de imagens. Mas como artista plástico, eu não considero a minha pintura poesia. Portanto, a minha pergunta, se calhar, seria mais fácil para ti responder. Achas que a pintura é poesia? Não, acho que por acaso disseram isso de uns trabalhos meus, que era um bocadinho uma versão da poesia em desenho. Mas eram umas coisas específicas. Não acho que seja a mesma coisa, porque eu acho que é muito mais fácil pintar. Ou seja, Deus me livre de fazer alguma vez alguma poesia. Posso fazer uma poesia visual, mas eu não, é só porque usamos a mesma palavra, poesia. Poesia é uma coisa, o que eu faço, o desenho, a pintura ou o barro, isso é outra coisa. É outra coisa. Também tem música, também tem literatura, quer dizer, então eu trabalho imenso. Eu, desta vez, até o Comedor de Nuvens veio de um texto. Portanto, a pessoa lê uma coisa que nos suscita uma curiosidade ou uma ideia ou que nos faz pensar durante um bocadinho. E depois, olha que engraçado, um comedor de nuvens. Mas o que é a nuvem, o que é um comedor e come porquê? Porque tem fome ou porque precisa? Isto é tudo válido. Pronto, e é por isso que dá um livro tão rico, em que o Carlos, desde textos de liberdade, aquilo faz tudo sentido. Pronto, se calhar vou-me fartar de fazer comedores de nuvens, não vou fazer isso para o resto da vida. Mas se calhar durante uns anos, se calhar daqui a 2 ou 3 anos, temos um livro de 6 vezes a largura, com mais. É muito possível, quer dizer, se há um tema. A pintura sim, já estava outra vez a ir-me embora para outro caminho qualquer. Não. Eu acho que as artes todas, isso é como me perguntaram a um músico se a música é poesia, quer dizer, não sei. Acho que cada coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não ouço outra vez, não ouço o que é que você. Não sei. Eu estava a dizer uma coisa polémica, que é: eu acho que todas as coisas são poesia. Não, está bem, mas isso é tão redutor quanto o contrário. Ou seja, tudo é poesia, nada é poesia. Ou nada. Não, eu estava a dizer todas as formas de expressão criativa, a música, a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema, por aí fora, é tudo poesia. Não estou a dizer que tudo o que existe é poesia, estou a dizer que todas as formas de criação são formas poéticas, incluindo as curatoriais ou as de programação também. Oh, meu são Deus! formas poéticas. E as aulas?
E as aulas, não, as aulas são outra e coisa. as sentenças de tribunal, As aulas são sobretudo agora as últimas que nós temos assistido, também são poéticas. Olha, eu ia-te responder só àquela questão da salvação. Salva não. Aqui salvação é uma maneira de dizer, não é uma questão religiosa. É uma questão torna suportável, se quiseres. Não é salva noutro mundo, não é salva depois da morte. É torna a vida mais suportável, torna a vida suportável. A beleza torna a vida suportável, porque aquilo que é feio torna-a insuportável. Portanto, de alguma maneira, é isso. É nesse sentido que se usa a palavra salvação. É uma imagem, não é no sentido literal da palavra salvação. É claro que o nosso fundo cultural é judaico-cristão, portanto, é natural que a gente vá buscar imagens ao judaico-cristianismo. Mas, de qualquer modo, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. É, se quiseres, no sentido Foucaultiano, quando ele diz que temos que viver a estética nos salvará, não é? A estética nos permite existir. Ele diz que temos que fazer uma estética da existência. Ele não usa a palavra salvação, mas diz que a nossa vida deve ser uma estética. Portanto, é a mesma coisa. No fundo, não vais dizer que o Foucault é religioso, que não é, com certeza. Mas a ideia... mas a ideia é torna a vida suportável, torna a vida... dá um sentido à vida. Agora, repara, a beleza em si é algo altamente subjetivo e também cultural, não é? Aquilo que é belo para uns é feio para outros. Portanto, aqui, e mesmo em termos civilizacionais, ali o Nuno, que está ali sentado, chamou-me a atenção para um conto interessantíssimo do Zashanti, em que o comedor de nuvens é um personagem maligno, que rouba a chuva, um conto africano, não é? Que rouba a chuva, que aparece e rouba a chuva que é tão necessária naquele país, para aquele povo. Portanto, como vês, para nós, para mim, por exemplo, estava a imaginar o comedor de nuvens mais no sentido chinês, do contemplador de nuvens, do que se alimenta, no sentido que alimenta a mente com nuvens, que alimenta o espírito com nuvens, e de repente surge um exemplo de outra civilização, e que faz todo o sentido, que é um comedor de nuvens como um ser maligno, que retira aos homens aquilo que é fundamental para a sua subsistência, que é a chuva. E há de haver outras imagens deste tipo no mundo inteiro, porque quando a gente diz beleza, é sempre completamente subjetivo. Agora, felizmente, não é? Porque senão isto é uma ditadura da beleza e havia um padrão de beleza universal e depois íamos julgar tudo por esse padrão de beleza universal, que seria horrível. Felizmente, não. Há esta diversidade de entendimento das coisas. Permite-me só ler aqui a parte final de um poema que eu gosto muito, mas é muito longo, que é pena, que é o de Os Bárbaros Chegaram. Sim. Eu adoro este poema. Vou só ler a parte final. Estou velho e cansado para começar tudo de novo, mas aqui, na minha cidade de sempre, não cederei à barbárie. Resistirei em silêncio, uma vez mais fechado, confinado, na minha biblioteca, agora proibida. Por certo, morrerei no momento em que me baterem à porta. E comigo tudo morrerá. Acho isto muito bonito, lindo. Assim, qual é esta tua cidade de sempre? É Macau? E de onde é que vêm estes bárbaros? Não. Eu posso dizer, não, esta cidade pode ser em qualquer lado. É uma cidade, eu não digo que é imaginária, porque ela não é imaginária. Ela está em todo o lado. É a cidade da resistência. É parte, aí estamos a falar da parte da cidade que resiste. Pode ser em Lisboa, pode ser em Macau, pode ser em Nova Iorque, pode ser num sítio qualquer. Não interessa aonde, porque os bárbaros estão em toda a parte, não é? E por isso é que, e quando eu digo no último verso, e tudo morrerá comigo, não é o mundo todo, é esta cidade da resistência, é isto, porque é na biblioteca, ok?
Jorge Luís Borges dizia que o paraíso devia ser uma biblioteca, ou pelo menos imaginava o paraíso como se fosse uma biblioteca, porque as bibliotecas contêm a parte mais bonita de cada, ou a parte mais interessante, se quiserem, de cada escritor, que às vezes são pessoas horríveis, mas as obras que produzem são muito interessantes. Portanto, a biblioteca Estão lá sempre. É o melhor de nós. E depois estão lá sempre, tem um caráter quase infinito, por assim dizer. Não dizem, agora tenho de ir embora, já é tarde. Pois. Estão lá. E é isso. E agora tenho que me ir embora, já é tarde. Porque, pronto. Não, mas não é isso. Esta cidade não é uma cidade real, sendo todas as cidades, sendo realmente todas as cidades. Ok? Isto foi escrito, se queres saber mesmo, isto foi escrito na sequência das últimas eleições em Portugal. Da sequência das eleições presidenciais e dos resultados que foram obtidos. E haver um país utópico na minha cabeça, que é o Portugal de Abril, se quiseres, que nunca existiu, mas que existe na minha cabeça, a ser aos poucos invadido e destruído pelos bárbaros. Aqueles que eu considero os bárbaros. Os que são... Pronto, não vale a pena caracterizar, mas é isso. São aqueles que não querem ver os livros, não me deixam ter os livros que eu quero, não me deixam dizer aquilo que eu quero, escrever aquilo que eu quero. E hoje eles estão em toda a parte, não nos deixam conversar porque dividem o mundo em dois. E a pior coisa que existe para a liberdade é a imposição de uma verdade. Onde há verdade, não há liberdade. Nós temos que ter a consciência de que não há verdades e que o que há é a minha opinião, a tua, que a podemos discutir civilizadamente ou simplesmente os gritos a que hoje assistimos por todo lado, a divisão do mundo em dois, é um truque antigo, é um truque da mitologia, toda a mitologia divide o mundo em dois. É um truque muito antigo da retórica mais básica que há. E, infelizmente, é o que nós hoje vemos predominar no nosso mundo, nos discursos do nosso mundo. Perdemos qualidade nos últimos anos na cidade. A cidade perdeu qualidade. Antes as pessoas debatiam de uma forma diferente. Hoje, não vou dizer que é as redes sociais, mas é um bocado as redes sociais que levam as pessoas a dividir as coisas em dois e é sempre ou és contra ou és a favor. Por exemplo, este último caso que agora se debate em Portugal, ou és contra ou és a favor do juiz. Não podes achar que ele teve uma parte que fez bem, outra parte que fez mal, outra parte não sei o quê. Não dá para discutir sequer. Ou és do Benfica ou és do Sporting, não há alternativa. E isso tem diminuído imenso a qualidade dos discursos, tem diminuído imenso a nossa capacidade de pensar, porque pensar por oposição é a forma mais básica do pensamento. Dizer eu não sou tu é a forma mais básica de eu construir a minha identidade. Mesmo mais básica de todas. E é que normalmente leva às guerras, leva às coisas mais feias que a humanidade tem construído, ao ódio, etc. Portanto, é um bocado nesse sentido que eu falo aí, é essa a cidade, é a cidade que está em todas as cidades, é a cidade que resiste, é a cidade da resistência. Bem, Filipe, olha, muito obrigado a todos por terem vindo e por terem estado aqui. Obrigado, Ana. Obrigada. E pronto. Pelos teus textos fantásticos. Obrigado pelos teus azulejos e até à próxima, então. Muito obrigado a todos.